Então, só para exemplificar, nós poderíamos ter uma pergunta encaminhada por mim, nesse componente curricular, que fosse mais ou menos assim: considerando as leituras ou os estudos realizados, responda: qual é a noção de texto encaminhada a partir da perspectiva da linguística textual? E aí eu teria também nessa pergunta de fazer um direcionamento mais específico, até porque a linguística textual, como vocês viram ou virão na relação do material que está para a leitura, que a própria linguística textual ela não viu o texto sempre de uma única forma, ela foi evoluindo até chegar à terceira fase. E tem até autores que citam que estamos agora, após os estudos de Bakhtin, numa quarta fase. Então eu até teria que remodelar essa pergunta para que ela ficasse mais adequada. Então, considerando a necessidade de fazer essa contextualização mais adequada, nós poderíamos ter uma pergunta assim: considerando as leituras ou os estudos feitos, responda: qual é a concepção de texto que guia a terceira fase da linguística textual? Aí o aluno vai responder a essa pergunta sem um posicionamento. O que se pretende com essa pergunta é perceber se o aluno está conseguindo fazer as relações entre os textos e entender qual é a noção de texto para essa perspectiva da linguística textual. Portanto, não é um gênero em que vocês vão apresentar opinião. Isso está reservado para a resposta argumentativa, que é outro gênero que também vamos trabalhar aqui, neste componente curricular. Então, nesse exemplo que eu dei, eu iria requerer uma resposta interpretativa em que vocês apontassem o conceito de texto e não uma opinião se concorda ou não com esse conceito ou se tem ressalvas em relação a esse conceito. Não entra na questão da resposta interpretativa a opinião do produtor. Observe que é preciso responder ao que se pede exatamente, de forma clara, concisa, precisa e com foco nessa pergunta. Então, nesse exemplo que eu dei, eu não ia querer ver como resposta, por exemplo, a uma relação em que você explicita que a linguística textual passou por 3 fases, etc, etc. Não prevê-se nessa pergunta esse tipo de construção. Eu quero saber qual é o conceito de texto da terceira fase da linguística textual. Ou seja, quando eu encaminho essa pergunta, eu já pressuponho que você, como aluno, entenda quais são as 3 fases e, mais do que isso, entenda qual é o conceito de texto nessa terceira fase. Também não ia querer que você se mantivesse falando da relação entre produtor, texto e leitor. Embora essa questão possa ser trazida ao texto, a sua resposta, ela só vai ser trazida a resposta se ela contribuir para que você responda àquela pergunta proposta. Então, às vezes, o texto está muito bem elaborado, a resposta está bem elaborada, mas ainda assim ela não é bem avaliada. Por quê? Porque ela não responde exatamente à pergunta, à comanda dada. É claro que na construção desse texto, o aluno vai recorrer a conhecimentos prévios, vai relacionar todos esses conhecimentos, inclusive em relação às 3 fases da linguística, inclusive em relação à interação texto, produtor, texto e leitor. Todas essas questões elas são trazidas para o texto. O professor, lendo a resposta do aluno, consegue perceber se ele tem clareza desses conceitos. Mas eu enfatizo, é preciso responder ao tema proposto. Então, esses conhecimentos que você traz para o seu texto, eles te dão sustentação para a resposta, mas a resposta ela tem que estar centrada naquela pergunta. O fio condutor é a pergunta. Pela natureza da questão, que não demanda então um posicionamento subjetivo do produtor, a linguagem que se emprega, em geral, é uma linguagem impessoal com verbos na terceira pessoa. Nesse gênero também se pode recorrer a citações dos textos base ou do texto base, mas o texto não deve ser construído só com citações. O que o professor quer ver nessa resposta é se o aluno consegue, com suas palavras, com a sua forma de interpretação, produzir um texto considerando os conceitos abordados. E a tipologia mais recorrente nesse gênero textual
é a dissertação expositiva, que é aquele tipo de dissertação em que o produtor vai expor uma ideia, expor um conceito, relacionar ideias, sem apresentar uma opinião, uma interpretação subjetiva em relação a esses conceitos e essas ideias. Quanto à estruturação, a resposta interpretativa ela não prevê um título. Então, após a pergunta, que geralmente é escrita, nós temos já o parágrafo introdutor da resposta. Quanto à estruturação, a resposta interpretativa não tem título. O aluno já começa a produzir o primeiro parágrafo do seu texto. E quantos parágrafos pode haver num texto dessa natureza? Não há um limite necessário, prévio, estipulado, a não ser que na própria comanda se dê esse limite, como ocorre, por exemplo, nos vestibulares. A UEM diz lá que tem que ter número X de linha, entre X e Y, é o que ocorre em geral. Não dá para deixar como regra necessária que deve haver entre 2 e 3 parágrafos, porque primeiro que a gente nem consegue saber qual será a extensão desse parágrafo. E segundo que a gente não consegue dizer para todos os casos quanto de texto é suficiente para responder a questão. Então vai depender como é que é essa questão, da complexidade da questão, da densidade dos conceitos que ela traz. Por exemplo, conceitos mais densos, eles exigem uma exposição um pouquinho mais ampliada do que os conceitos menos densos. Também tem a ver com o público, com o produtor do texto. Por exemplo, se espera uma resposta mais breve, menos elaborada de alunos de ensino fundamental em relação, por exemplo, a alunos de graduação, que precisam elaborar a sua resposta de forma mais acadêmica. Então, talvez demande de maior espaço do texto. Uma dica importante é deixar pressuposto na sua resposta o questionamento que encadeou a produção daquele texto. Para testar essa questão, você se coloque na posição de leitor e na leitura tente perceber se é possível depreender qual é a questão que desencadeou o texto. Lá no ambiente virtual eu coloquei um exemplo de resposta interpretativa na pasta em que trata de exemplos de gêneros da esfera acadêmica. Então sugiro que vocês acessem esse documento para exemplificação do gênero que eu acabei de expor. Também sugiro que vocês verifiquem o material que trata da estruturação do parágrafo e do tópico frasal, que esse conhecimento metalinguístico, eu creio que vai ajudá-los a construir um texto mais elaborado, um texto mais adequado à linguagem acadêmica. Então hoje nós vimos o gênero resposta interpretativa. Eu espero que esse vídeo seja muito produtivo para seus estudos e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!